Se eu não me amar a mim mesmo, eu não tenho como dividir isso com as pessoas. As pessoas sempre me perguntam, mas por que você insiste tanto, por exemplo, em amor próprio, essa coisa toda, autoestima? Porque esse é o fator motriz, é o fator gerador de tudo para nós. Sem esse amor próprio, sem se amar a si mesmo, não tem como você atingir as demais situações de relacionamentos, de amor. Isso é o que eu quero demonstrar para você, porque e sem esse amor próprio que está dentro de você, você tem dentro de si a programação inata para a felicidade. Desculpem os palavrões desse eminente filósofo, parece que ele está ali numa conversa de botequim. E como também disse o filósofo Cortella, os fins, não que os fins justifiquem os meios, mas o Clóvis de Barros ele é divertido, além de trazer muita sabedoria. Então, você pergunta, onde mora a felicidade? É lá que eu quero estar, mas nem sempre é assim. Ou melhor, nunca será. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso para as coisas novas e boas também, isso é indiferente. Não busque fora o que está dentro de você. Você tem dentro de si a programação inata para a felicidade. Mas se você precisa de estímulos externos, conforme foi falado nesse vídeo, que alegria genuína há nisso. Fique aí a dica. E o Clóvis de Barros, esse filósofo que nós estamos lidando aqui, falando dele aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim que muitas coisas que são buscadas fora de nós, para satisfazerem a nossa alegria, podem ser, na verdade, um grande laço, um grande problema. Seja pelo preço, que a coisa fica cara, seja pela situação difícil de você conseguir aquilo ou ir para aquele lugar, enfim, coisas que são difíceis. E ele coloca uma coisa que eu também penso da mesma maneira. Ele, como professor, ele gosta muito, o que o alegra? O que o faz estar todo dia ali caminhando? A sua própria alegria está em ouvir-se. Ele é interessante, ele fala sobre isso. Quando ele se ouve, ele se sente motivado. E um pouco disso eu tenho também, como professor também, fui professor durante muito tempo, eu também tenho essa motivação. Eu gosto de me ouvir falar, mas muito mais do que gostar de me ouvir falar, eu gosto também de compartilhar esses assuntos com você. Eu sei que você muitas vezes passa batido, passa o vídeo, não tem problema nenhum quanto a isso. O importante é que em determinado momento e em determinadas pessoas, em determinadas situações, isso pode servir para ajudar essas pessoas. Isso me gratifica muito. Eu gosto muito desse aspecto de poder fazer a diferença, não no sentido de ser grandioso, ser iminente, nada disso, mas de fazer a diferença no sentido de ajudar as pessoas naquilo que me foi colocado como um dom, que é esse cuidado de pessoas por meio da homeostase quântica informacional, por meio da psicossomática, por meio dessas técnicas integrativas que nós temos aprendido no dia a dia, já faz mais de, talvez aí, pelo menos uns quase 15 anos de todo esse conhecimento, fora os mais ou menos 25 anos que eu tive já como conselheiro a minha vida toda, como conselheiro espiritual, conselheiro emocional, e isso tudo é importante. Eu quero passar isso para as pessoas. Isso é o que me motiva a estar dia a dia aqui, insistindo com você, tentando falar com você, buscando não o seu apoio ou alguma coisa nesse sentido, mas buscando em determinado momento que você se volte a você mesmo e dê uma chance para você em muitas situações. Muitas pessoas que passam por ansiedade, fobias, pânico ou mesmo depressão, às vezes até uma depressão que atenta contra a própria vida. Veja que isso tudo é muito doloroso, é muito dolorido ver essas coisas no mundo de uma maneira geral. E a gente então tenta fazer o que a gente pode para minimizar ou para pelo menos dar uma palavra de conforto e de alegria e de mansidão e de domínio próprio para as pessoas. É isso que eu sempre tenho tentado aqui fazer, aqui ou no canal ou nos perfis, né, no TikTok ou no Instagram ou no YouTube, enfim, nós estamos sempre buscando, eu estou aqui sempre buscando trazer isso e
As pessoas sempre me perguntam, mas por que você insiste tanto, por exemplo, em amor próprio, essa coisa toda, autoestima? Porque esse é o fator motriz, é o fator gerador de tudo para nós. Se eu não me amar a mim mesmo, eu não tenho como dividir isso com as pessoas. Os vários tipos de amor que nós temos, eles são dependentes desse. Por exemplo, nós temos o amor storge, que é o amor de família, né, o amor familiar. Nós temos o amor eros, que é aquela atração, aquela paixão, que é filautia, ou filautia, não sei exatamente, eu não me lembro como é que se pronuncia exatamente, que é um amor que vai trazer também essa intimidade de relacionamento amigável, tá? Podendo ser de casal ou não, mas um relacionamento amigável. É bom que você seja amigo ou amiga, né, do seu parceiro, da sua parceira, das pessoas que estão convivendo com você aí durante muitos anos, como eu tenho, por exemplo, a minha esposa. Nós estamos fazendo esse mês, nós estamos fazendo 32 anos de casado, e é um companheirismo, há brigas, há situações, tem sim, mas nós temos também muito companheirismo e muita cumplicidade. Isso é o que eu quero demonstrar para você, porque sem esse amor próprio, sem se amar a si mesmo, não tem como você atingir as demais situações de relacionamentos, de amor. Deus já colocou algo bem nesse aspecto para nós, né? E numa das epístolas, Pedro diz o seguinte, que essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, faz com que nós sejamos frutuosos, produtivos naquilo que nós estamos executando no nosso dia a dia. Estou parafraseando o que ele disse, não é exatamente nessa direção, mas estou parafraseando para ver como nós podemos então ter essa condição de fazer com que nós, primeiramente, nos olhemos para nós mesmos, nos amemos, tenhamos aí autoestima, amor próprio, isso é importante, e também possamos levar isso para outras pessoas. Agora, o que nos impede de amar de uma maneira bastante espontânea? Muitas vezes são informações traumáticas, são traumas de infância ou até mesmo antes da primeira infância, ali ainda na gestação ou depois na segunda infância, ali na escola, enfim, tá? Ou na adolescência, enfim, tem muitos traumas e muitas situações, muitos pensamentos, muitos sentimentos que nos fazem, às vezes, cercados. Nós não conseguimos expressar aquilo que nós desejamos expressar. Por quê? Porque essas travas estão ali. E o que eu tenho visto, como foi para mim, por exemplo, em homeostase quântica informacional, eu com muitos traumas com relação a cachorro, traumas com relação à família, meu pai, enfim. Eu fui aos poucos galgando esse universo novo, podendo me libertar de muitas situações difíceis, muitas situações que me traziam bastante peso, bastante preocupação até mesmo, medo. Quem não convive com essas coisas? Nós convivemos com isso. Agora, para mim, eu posso dizer para mim, o meu estado quântico informacional foi algo que me tirou dessa situação de medo, de traumas e essas coisas todas. E como eu tenho visto também muitas pessoas ao meu redor, das pessoas que eu atendi, esses dias eu coloquei um pequeno vídeo de uma querida que foi muito ajudada, tinha síndrome do pânico e tudo mais, a Josi, aqui de uma cidade próxima aqui, ela tinha um problema de pânico, causado por uma série de situações que nós fomos tirando, limpando, ajustando, arrumando, até que então hoje ela pode dar o testemunho, o depoimento dela de que está curada, autocurada, tá, gente? Ela foi autocurada. Ela mesma, depois que as técnicas foram apresentadas a ela, ela mesma foi no dia a dia fazendo com que aquilo tudo que ela aprendeu começasse a fazer sentido para ela, então ela foi executando. E é isso que nós queremos, que as pessoas tenham essa liberdade de, pelo menos, conhecerem, tá? Um pouco dessa técnica maravilhosa, baseada numa coisa bastante controversa, uma coisa bastante controversa, que é a física quântica. Quem se arvorar em dizer que entendeu a física quântica, significa que não entendeu nada. Mas nós trazemos então algumas aplicações da física quântica, da física, daquele mundo que é totalmente diferente do mundo material, fora de nós, assim, que nós enxergamos, mas algo lá dentro é tudo muito diferente. As leis
física quântica não se aplicam exatamente ao que nós achamos desse mundo cartesiano. Então, tudo isso é para que nós entendamos, a gente venha a entender que nós podemos ser melhores e que nós podemos ser felizes de dentro para fora. Como diz o filósofo, né, o Clóvis de Barros, eu tenho que ser feliz e me amar a mim mesmo. Do contrário, eu posso fazer o que for, que eu nunca vou conseguir ser agradável ou agradar as pessoas, ou mesmo se eu tiver, por exemplo, uma situação fora de mim, que seja inusitada, que seja tão cara. Por exemplo, bom, eu me alegro só quando eu tomo champanhe francesa. Puxa, é difícil, hein? Você vai ter que gastar um bom dinheiro, você vai ter que ganhar muito dinheiro para você poder trazer essa alegria todas as vezes para você. Agora, quando você se ama a si mesmo, quando você ama o que você está fazendo, aí já vai ficar mais fácil, a sua alegria vai se tornar mais barata. É isso que eu quero levar para vocês. Um abraço, até mais.